Olá, pessoal! Hoje entramos em um mundo onde cortinas de renda, prata polida e xícaras de porcelana escondem uma realidade muito mais fria. Vocês moram em uma casa que cheira a lavanda e verniz, onde seu sorriso deve ser mais suave que manteiga e sua obediência mais suave que papel de parede. É a era vitoriana. E se você é esposa, bem, provavelmente não sobreviverá a ela com a sanidade totalmente intacta. Por trás dessa gola alta de renda e postura recatada, esconde-se uma verdade mais fria que a névoa inglesa. Você é propriedade. Elegante, sorridente e completamente presa. As regras são embrulhadas em fitas, mas são regras mesmo assim. E quebrá-las pode significar mais do que apenas um olhar de desaprovação. Pode significar isolamento, correção médica ou vergonha pública. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E eu adoraria saber de onde no mundo você está assistindo e que horas são do seu lado. Deixe nos comentários. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você acorda em uma cama estreita, em um quarto estreito, em uma casa muito ampla. Tudo ao seu redor é coberto de renda ou algodão bordado. Até a fronha tem um monograma costurado à sua mão. Aquela bainha delicada que você passou 6 noites aperfeiçoando, ninguém vai notar. Mas é esse o ponto, não é? Sua vida é uma performance, e o palco é a domesticidade. Bem-vinda ao seu papel. Esposa. A sociedade vitoriana a idealiza como o anjo da casa. Parece adorável, até você perceber que anjos não comem muito, não falam a menos que lhe falem e definitivamente não têm folga nos fins de semana. Sua rotina diária inclui administrar a casa, supervisionar os empregados, se você tiver a sorte de ter algum, cuidar dos seus filhos e, acima de tudo, manter seu marido feliz. Isso mesmo. Seu marido. Ele é a estrela do show e você é a ajudante. De palco, a técnica de iluminação e a plateia silenciosa. Tudo ao mesmo tempo. E legalmente. Você é propriedade dele. Suas roupas, seu diário, até mesmo seu corpo. Nada disso lhe pertence verdadeiramente após o casamento. O direito consuetudinário britânico, através do princípio da cobertura, apaga sua identidade legal. Você se torna uma com seu marido, e surpresa, esse é ele. Não é exatamente a união romântica sobre a qual os poetas escrevem. Digamos que você já foi uma herdeira. Talvez seu pai tenha lhe deixado uma herança generosa. Que pena! No momento em que você disse sim, cada centavo foi transferido para seu marido. Sabe o que mais desaparece com seu nome? Seus direitos de processar, possuir propriedades ou até mesmo ter a custódia de seus filhos se algo der errado. Você ainda está respirando, mas legalmente você é um fantasma. Historiadores ainda debatem se as mulheres vitorianas internalizaram esse apagamento ou resistiram a ele de maneiras sutis, por meio de diários, amizades ou bordados codificados. Alguns argumentam que pequenas rebeliões se costuraram na vida cotidiana, invisíveis aos olhos masculinos, mas barulhentas entre as mulheres. Agora, vamos falar sobre sua casa. Não é apenas um lar, é o seu mundo inteiro. Você pode não ter permissão para viajar sozinha, trabalhar ou frequentar a universidade, mas, ei, você tem um jogo de chá de 4 andares. Seus dias são preenchidos com a administração da vida doméstica até a loucura.
Café da manhã às 8, roupa de cama passada às 10. Aulas para as crianças, arranjos de flores às 3, ensaio de piano à tarde e um jantar leve servido, com o tipo de elegância que deixaria um cisne com inveja, e que Deus te ajude se o assado estiver um pouco cozido demais. Por fora, sua vida parece luxuosa. Lustres, equipe treinada, vestidos bonitos, mas por dentro tudo são espartilhos e restrições. Pense nela como uma prisão 5 estrelas com papel de parede floral. Espera-se que você seja a bússola moral da família, pura, piedosa, submissa. Se seu marido trai, é porque você falhou com ele emocionalmente. Se seu filho se comporta mal, a culpa é sua. Se a sopa está fria, bem, adivinhe de quem é a culpa. Às vezes, você se refugia na sua própria mente, sonhando acordada enquanto remenda meias. Talvez você se imagine viajando pelo mundo, estudando ciências ou, pasme, publicando seu próprio livro. Mas você sempre volta à realidade com o som de botas no corredor. Ele está em casa. Hora de sorrir. Ocasionalmente, um vizinho pode sussurrar sobre aquela mulher que fugiu. Ela deixou tudo para trás. Seus filhos, suas pérolas, sua dignidade. Ninguém diz o nome dela em voz alta, mas todos se lembram. Ela não é um conto de advertência. Ela é uma história de fantasma. Sua vida é construída com base em expectativas. Que você seja modesta, mas charmosa, educada, mas não intelectual. Fértil, mas sempre enérgica. Obediente, mas não passivo-agressiva. É como andar na corda bamba em berço de ouro. Até suas emoções são monitoradas. Você não pode chorar na frente dos funcionários e muito menos em público. Existe um lenço para isso, delicadamente bordado, é claro. Você enxuga, sorri e continua. E aqui vai uma curiosidade. As mulheres eram frequentemente acusadas de serem excessivamente emocionais durante a lua cheia. É daí que vem a palavra loucura. Luna, a lua. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregada, lembre-se, os vitorianos achavam que era uma travessura lunar. A verdadeira travessura? Esperar que você sobreviva a esta vida com graça, equilíbrio e sem colapsos. Suas amigas são outras esposas, assim como você. E quando vocês estão sozinhas, há momentos de risos sinceros, revirar de olhos secretos e histórias que começam com "não conte a ninguém", mas essas são suas linhas de vida, porque sem elas, seu mundo é muito silencioso, muito pesado, muito polido. Você sobreviveu a mais um dia. E amanhã? Mais do mesmo. Mas esta noite, só esta noite, você pode olhar pela janela e se perguntar se há algo além daquele portão de ferro e daquelas cortinas. Você acorda com um som de passos suaves no corredor. A criada já acendeu o fogo na lareira e está abrindo as cortinas com a delicadeza de quem tem medo de acordar um dragão. E, de certo modo, acordar você talvez não seja muito diferente. Luz pálida da manhã londrina invade o quarto, mas não aquece. Você estica os braços com cuidado, não porque está com sono, mas porque o espartilho ainda marca seu corpo como um mapa de cicatrizes silenciosas. Sim, você dorme com ele, porque uma esposa vitoriana respeitável nunca deve parecer relaxada. Mesmo durante o sono, a postura precisa ser perfeita. Desleixo é o começo da decadência, pelo menos segundo sua sogra. Enquanto se veste, com a ajuda da criada que finge não ouvir seus suspiros, você escolhe o vestido alegremente sóbrio. Azul escuro, sem brilhos, um toque de renda, mas nada muito vistoso. Afinal,
Seu marido detesta exageros e você não quer dar motivos, não é? No andar de baixo, o dia já está coreografado. Chá forte com leite, pão com manteiga e uma conversa educadamente ignorável sobre o tempo. Ele lê o jornal, você serve. Ele comenta os mercados, você sorri. Ele levanta os olhos, você abaixa os seus. É um balé antigo, com passos que você aprendeu sem sequer perceber. E aí vem a lista. Sempre há uma lista. Costureira às 10, florista às 11, reverendo para chá às 3. As visitas são menos encontros e mais inspeções sociais. Toda a cidade parece uma vitrine de porcelana onde cada mulher é avaliada por seu sorriso, seus filhos e a quantidade de poeira no parapeito da janela. Historiadores ainda discutem se as esposas vitorianas realmente acreditavam nesse jogo, se eram cúmplices conscientes ou vítimas passivas. Alguns sugerem que muitas dominavam sutilmente seus próprios reinos domésticos, manipulando através de sorrisos e chá. Outros apontam que, mesmo nos salões mais refinados, a opressão era absoluta. No fundo, talvez fosse os dois. Sua filha mais velha tropeça com o laço do sapato desfeito. Você a repreende com um olhar. Ela abaixa os olhos. A lição foi passada, porque uma dama precisa ser perfeita antes mesmo de aprender a escrever seu nome. Entre um bordado e outro, sua mente vagueia. Você pensa em todas as regras não ditas. A maneira certa de rir, nunca mostrando os dentes. O tom certo para recusar convites, agradecida e constrangida. A postura ideal ao se sentar. Ombros para trás, joelhos unidos, respiração contida. E se você errar? Bom, as consequências vêm disfarçadas de silêncio, olhares reprovadores e convites que misteriosamente deixam de chegar. A exclusão social é o equivalente vitoriano de ser cancelada. Só que, no seu caso, pode custar o futuro dos seus filhos, sua reputação e sua paz. Mas tudo isso, claro, vem com flores frescas na mesa. À tarde, você passeia pelo jardim. É um momento seu, ou pelo menos parece. Você observa as rosas que mandou plantar no verão passado. Elas florescem com uma disciplina quase desconfortável. Uma rosa não escolhe onde nascer, nem você. Ao longe, ouve-se o barulho das rodas, de uma carruagem. Uma visita, outra esposa. Talvez uma amiga, talvez uma rival. Aqui, as duas coisas se confundem facilmente. Vocês trocam beijos no ar e elogios automáticos. Seu vestido é encantador. Oh, é apenas algo simples. Vocês falam sobre receitas, decorações, a nova governanta da vizinha. Mas por trás de cada palavra há uma dança de comparações invisíveis. Quem está mais magra? Cujo marido é mais presente? Quem ainda consegue fingir felicidade com mais naturalidade? De vez em quando, alguém escapa. Uma amiga mais velha, que começa a falar demais, rir alto, esquecer os filtros. E logo, ela desaparece da roda. Dizem que foi descansar no campo. Ou visitar uma tia. Mas você sabe. Todas sabem, uma curiosidade pouco conhecida. Durante a era vitoriana, esposas consideradas problemáticas podiam ser internadas em sanatórios por ordens do próprio marido. A justificativa? Histeria feminina. Uma palavra tão ampla que podia cobrir desde tristeza profunda até simplesmente desejar outra vida. E claro, o tratamento era sempre para curá-la de si mesma. Você já viu uma dessas mulheres? Uma vez. De longe. Olhar vazio, mãos inquietas, passos silenciosos demais. Como se o mundo tivesse sido arrancado de dentro e deixado só a casca. Enquanto caminha de volta para dentro de casa, você se pega desejando que chova. Pelo menos assim,
Ninguém esperará que você sorria tanto, mas você sorri mesmo assim, porque é isso que se faz. É o que você aprendeu, é o que sua mãe fez, e sua avó, e provavelmente a avó dela também. E talvez um dia sua filha também aprenda. A não desejar demais, a não perguntar muito. O relógio marca 3 da tarde e o som do ponteiro ecoa pela casa como se fosse um lembrete suave de que tudo está no lugar, ou deveria estar. Você se senta na sala de visitas, aquela com as poltronas que ninguém realmente acha confortáveis, mas que demonstram decoro. Hoje é dia de receber o reverendo. A bandeja de prata brilha sob o lustre, o bule de chá fumega e os biscoitos foram dispostos com precisão matemática. É impressionante como você se tornou uma especialista em hospitalidade. E disfarces. Porque nada diz, minha vida está em perfeita ordem, como uma geleia feita em casa e um guardanapo dobrado em triângulo. O reverendo chega com um sorriso polido e olhos que tentam não parecer julgadores. Ele fala sobre moral, sobre as virtudes de uma boa esposa, sobre a importância de manter a alma limpa e o lar ainda mais. Você ouve. Balança a cabeça no ritmo certo. Até faz uma pergunta, daquelas bem inocentes, sobre uma passagem bíblica. Ele sorri. Você marcou o ponto? Mas por dentro, você se pergunta se Deus realmente tem tempo para observar quantos tipos de bolinho você aprendeu a fazer este mês. Historiadores ainda discutem se o clero vitoriano agia como reforço da opressão patriarcal ou se alguns líderes religiosos tentavam suavizar o peso imposto às mulheres. Há relatos dos dois lados, pregadores que exaltavam o sacrifício feminino como virtude divina, e outros que, discretamente, acolhiam mulheres em crise. A linha entre conforto e controle era fina como a renda na sua gola. Depois do chá, você sobe ao quarto. Respira fundo antes de abrir o diário. Um pequeno caderno com capa de couro, onde você escreve devagar com letra inclinada. Não é um diário de confissões apaixonadas, mas de inventário emocional. Ali, você registra o que não pode dizer em voz alta: o cansaço, a solidão, os pequenos ressentimentos que crescem como ervas daninhas no jardim bem aparado da sua vida. Hoje você escreve: ele me disse que minha risada foi alta demais. Amanhã serei mais cuidadosa. Você fecha o diário com um nó na garganta. Não é raiva. Ainda não. É só atenção. Você aprende a se observar o tempo todo, a se policiar. Ser esposa não é apenas um papel, é uma performance constante. Você é atriz, roteirista e crítica, tudo ao mesmo tempo. Às vezes, enquanto passa as roupas dos filhos, você se pega imaginando o que faria se pudesse sair sem avisar. Andar pelas ruas sem rumo, talvez. Comprar um livro proibido. Cortar o cabelo. Algo impensável, mas deliciosamente real no seu teatro mental. Curiosamente, há registros de mulheres vitorianas que faziam exatamente isso. Escapavam por horas sob o pretexto de visitas ou compras, apenas para sentar em praças, observar o movimento e sentir por alguns minutos que eram donas de si. Essas escapadas eram vistas com horror se descobertas, mas para algumas eram a única válvula de escape. Você se lembra da sua mãe dizendo: uma boa esposa é como um espelho. Ela reflete o marido, mas não tem brilho próprio. Na época, parecia poético. Hoje soa como sentença. Mais tarde, enquanto ajuda os filhos com as lições, geografia, caligrafia, bons modos, você percebe como mesmo a educação é moldada para encaixá-los no teatro social. Os meninos são treinados para liderar, questionar, dominar,
As meninas para escutar, sorrir, ceder, e você, de algum modo, é a diretora desse espetáculo, mesmo sem nunca ter escolhido o roteiro. Você termina o dia diante do espelho. Retira os brincos com dedos lentos, observa o reflexo da mulher que você se tornou. Seu rosto está calmo, mas seus olhos têm aquele brilho apagado de quem aprendeu a não desejar demais. Você se pergunta, será que todas sentem o mesmo? Ou algumas realmente acreditam que isso é tudo o que há? Olhando para seu reflexo, você imagina o que diria a jovem que foi, no dia do casamento. Aquela que acreditava que amor bastava. Talvez você dissesse, não se esqueça de você. Ou talvez não dissesse nada. Porque há verdades que só se aprendem em silêncio. Você apaga a vela, escuta os sons da casa adormecendo e volta para a cama com passos curtos, como se a noite também exigisse contenção. E quando deita, com o espartilho afrouxado apenas, o suficiente para respirar, você sonha com algo simples, um lugar. O som das badaladas da manhã mal havia terminado quando você já está de pé, vestida, penteada e com as mãos mergulhadas na água fria da pia. Ser esposa vitoriana significa que suas manhãs não pertencem a você. Elas pertencem à casa, ao marido, aos filhos, à governanta, à ordem. O sol mal aparece entre as cortinas pesadas do quarto e você já está organizando o cardápio do almoço com precisão de quem sabe que qualquer deslize pode virar escândalo doméstico. Não que alguém vá gritar. Gritos são coisa de classes mais baixas. Aqui, o desapontamento vem em forma de olhares silenciosos e observações cortantes. O frango estava um pouco seco, não? Enquanto supervisiona os criados, ou o que restou deles, porque a maioria foi dispensada depois de um contratempo financeiro sutil, mas devastador, você se pergunta quando foi que se tornou a administradora de uma empresa chamada Família. Respeitável. Os números não são escritos em livros caixa, mas em aparências. Sorrisos, tapetes limpos. Historiadores estimam que até 80% das responsabilidades do lar recaíam diretamente sobre as esposas, mesmo nas casas com servidão. Não, era apenas cuidar da casa. Era manter uma imagem, uma performance. A estabilidade emocional do marido e o prestígio da família estavam diretamente ligados à sua habilidade de manter tudo em ordem. Hoje é dia de receber uma amiga, ou melhor, uma aliada silenciosa no campo de batalha que é o chá. Da tarde, Lady Eleanor chega vestida em tons discretos de lavanda, com um sorriso que parece dizer: sobrevivemos mais uma semana. Vocês se sentam perto da janela. As xícaras de porcelana fazem aquele tinido satisfatório. Ela comenta sobre uma vizinha que, imagine só, começou a ler romances franceses. Você sorri, cúmplice. O escândalo não é o livro, é o tempo livre. Ambas sabem que o tempo é uma moeda rara. Seu tempo é milimetricamente dividido entre tarefas e gestos esperados. Um suspiro mais demorado pode parecer preguiça. Uma pausa prolongada, desleixo. E o lazer? Só é permitido se parecer útil. Bordar, estudar francês, tocar piano para distrair o marido. Enquanto o chá esfria, Eleanor comenta em voz mais baixa: sinto falta de mim. Você a olha e, por um momento, o tempo congela. Não é só você, afinal. O que vocês sentem não é ingratidão nem fraqueza. É saudade de si mesmas. Do que poderiam ter sido se a lista de deveres não fosse tão longa e tão invisível. Há um caso famoso nos arquivos vitorianos de uma mulher que, após 20 anos de casamento impecável, desapareceu por 3 dias. Quando voltou, disse apenas que precisava ver o mar.
Seu marido não perguntou nada, e a sociedade, educadamente, fingiu que nada aconteceu. Mas até hoje, cartas preservadas em museus mostram que muitas mulheres a escreveram em segredo, agradecendo por mostrar que era possível. Partir. Historiadores ainda discutem se esse gesto foi um surto, um ato de rebelião ou uma forma silenciosa de resistência. O que é certo é que ele virou lenda entre aquelas que, como você, acordam todos os dias com o peso de uma vida que exige perfeição, mas oferece pouco em troca. Você acompanha Eleanor até a porta. Trocam sorrisos ensaiados. Quando ela se vai, o silêncio volta a ocupar a casa como um convidado incômodo. Você se dá conta de que ainda não respirou fundo o dia inteiro. É quando decide fazer algo ousado, você pega o caderno de receitas e esconde um poema entre as páginas. Não é grande coisa, apenas alguns versos sobre liberdade disfarçados, de receita de bolo, mas para você é uma pequena revolução. As esposas vitorianas não podiam publicar abertamente, mas muitas escreviam sob pseudônimos, escondendo poesias, ensaios e até romances dentro de diários de costura. Algumas, como as irmãs Brontë, escaparam da invisibilidade. Outras foram apagadas antes de terem sequer um nome reconhecido. Enquanto o dia termina, você fecha as cortinas com movimentos lentos, como se estivesse embalando a própria mente. No quarto, os sapatos alinhados e a colcha bem esticada lembram que a ordem ainda vence, mas ali, sob a almofada, seu poema repousa. Um segredo leve, mas com o peso de um mundo inteiro. E naquele instante você sente algo que não vinha há semanas: orgulho. Não pelo jantar servido na hora, nem pelos tapetes sem poeira, mas por lembrar que ainda existe uma voz dentro de você. E que você acorda no meio da noite com o som de um rangido, talvez uma janela mal fechada, ou só o velho assoalho da casa que se estica com o frio. Mas, por um momento, você acredita que é o passado tentando se acomodar dentro da sua cabeça, porque mesmo nos seus sonhos, ele não dá descanso. O dia seguinte começa como todos os outros, sem alarde, sem escolha. Você veste o espartilho com a ajuda da criada, que puxa as fitas com firmeza. A respiração se torna mais curta, o corpo mais ereto, o humor mais comprimido. Algumas mulheres desmaiavam com frequência por conta disso, mas uma dama fraca era socialmente preferível a uma esposa insolente. Enquanto observa o reflexo no espelho, algo te escapa. É você ali? Ou apenas um molde preenchido com obrigações? O vestido de seda azul parece elegante, mas mal disfarça o incômodo nos ombros e a tensão no maxilar. Não é vaidade, é um uniforme, sua armadura para enfrentar a rotina. As visitas da manhã. Chegam a professora de piano para as filhas e o padre da paróquia, que veio discutir os preparativos do bazar da igreja. Você serve chá, distribui sorrisos e comenta o tempo com precisão britânica. Mas tudo isso acontece enquanto uma parte de você paira acima da cena, como uma narradora invisível, se perguntando: isso é tudo que há? Há uma anedota sobre a rainha Vitória, que circula entre as mulheres com um certo gosto ácido. Dizem que, ao ser questionada sobre igualdade no casamento, ela teria rido e dito que Deus criou a mulher para servir ao homem, e que contestar isso era tão absurdo quanto ensinar um gato a latir. Historiadores divergem se a frase é verdadeira, mas ela se tornou uma espécie de símbolo da prisão dourada da época. Até a mulher mais poderosa da Inglaterra parecia validar a submissão. Enquanto isso, você tenta educar as filhas para o mesmo mundo que te aprisiona, mas algo em você hesita. Será que elas merecem herdar esse mesmo silêncio polido
essa mesma vida de obediência mascarada de virtude? Uma das meninas pergunta por que ela não pode correr no jardim como os meninos. Você sorri com doçura, mas por dentro uma fissura se abre. A resposta certa, porque não é apropriado, parece ridícula agora. Como se a grama reconhecesse gênero, como se a liberdade tivesse código de vestimenta. Você se lembra de um detalhe estranho da sua juventude. Havia uma mulher, em sua rua, viúva, que vivia sozinha com seus livros e um cachorro de pelo comprido. A sociedade a ignorava com a mesma precisão com que ignorava os loucos, não por medo, mas por não saber como classificar. Diziam que ela falava demais, lia demais, pensava demais. Hoje você entende. Ela era uma ameaça ao sistema por não precisar dele, por ser completa sem um senhor para definir seus dias. Na época, você a achava excêntrica. Agora, quase a inveja. No fim da tarde, você costura à mão a bainha de uma saia. A repetição do ponto traz uma estranha calma. O tecido escorrega entre os dedos como uma espécie de meditação forçada. O tempo aqui parece se esticar e dobrar sobre si mesmo, como se nada de importante estivesse acontecendo. E talvez não esteja mesmo. Historiadores relatam que mulheres vitorianas passavam em média 4 a 6 horas por dia envolvidas em costura, bordado ou afazeres domésticos manuais. Era a maneira aceitável de ocupar o tempo feminino. Manter as mãos ocupadas para que a mente não divagasse demais. Mas, claro, ela divagava mesmo assim. E era ali, entre pontos e suspiros, que nasciam as perguntas perigosas. Você olha o relógio. Ainda falta 1 hora para a chegada do marido. Ele nunca chega cedo, mas sempre espera que o jantar esteja quente. O tic-tac do relógio parece uma contagem regressiva para um teatro que você representa todos os dias, sem direito a improviso. Então, você faz algo pequeno, mas simbólico. Muda a ordem dos talheres na mesa. O garfo do lado errado, de propósito, apenas para ver se ele percebe. Um gesto bobo, talvez, mas é o tipo de rebeldia que cabe no seu mundo sem causar uma explosão. É quase divertido. Quase. Seu marido chega e comenta sobre a política local. Você escuta com atenção treinada, fazendo perguntas educadas e pontuais. Ele não percebe o garfo, e por algum motivo, isso te frustra mais do que se tivesse notado. O teatro é tão ensaiado que nem o erro mais sutil causa ruptura. Após o jantar, ele lê o jornal e você toca piano para ele. Chopin, como sempre. As teclas estão frias, mas seus dedos já sabem o caminho. Você fecha os olhos e deixa a música ser o que talvez seja sua única linguagem verdadeira. Ali, você ainda é inteira. Ainda é você. Quando ele vai dormir, você fica mais alguns minutos acordada, apenas observando o quarto escuro. Há um conforto estranho no silêncio da casa. Não o silêncio da obediência, mas o da ausência de testemunhas. Aqui, você pode ser um pouco menos personagem. E antes de apagar o abajur, você escreve mais uma linha do seu poema escondido. De manhã, o sol entra pela janela como uma cortina de poeira dourada. Você ainda está acordada, ou talvez tenha dormido com os olhos abertos. É difícil dizer. A noite foi um novelo de pensamentos apertados, girando sempre em torno da mesma pergunta. E se eu quisesse mais? Mais do que bordar almofadas, mais do que servir chá, mais do que esperar por alguém que nunca percebe o garfo fora do lugar. Mas querer mais, para uma esposa vitoriana, não era só mal visto, era perigosamente subversivo. O sistema era como um quebra-cabeça com todas as peças contadas, e você nasceu com o formato exato de uma delas. Tentar mudar isso
significava ser deixada de lado. Você veste o robe, passa os dedos pelo cabelo e desce as escadas. A governanta já está de pé, organizando a cozinha com a precisão de um relógio suíço. Ela também tem os próprios silêncios. Cada mulher da casa carrega um. Hoje é o dia da visita ao médico. Não porque você está doente. Você nunca está doente de um jeito que eles levem a sério, mas há algo em você que não consegue nomear. Uma tristeza que não dói, mas pesa. Uma ansiedade que se esconde bem demais atrás do sorriso. O consultório é escuro, com cheiro de éter e couro envelhecido. O médico, claro, é um homem. Ele fala devagar, como se suas palavras tivessem o peso de leis. Após algumas perguntas, genéricas, ele diagnostica: histeria. Sim, a famosa doença das mulheres entediadas. Historiadores hoje sabem que a histeria vitoriana era menos uma condição médica e mais um rótulo conveniente. Ela cobria tudo: insônia, ansiedade, tristeza, irritação, até mesmo a simples vontade de sair para caminhar sozinha. Era o nome dado à rebeldia das emoções femininas que não cabiam nas gavetas da etiqueta. A cura pode incluir desde banhos gelados até massagens uterinas feitas por enfermeiras especializadas. Sim, você ouviu certo. É aí que você se dá conta. O século XIX era tão bom em camuflar violência com verniz científico quanto era em esconder opressão atrás da palavra respeitável. No caminho de volta para casa, você passa por uma vitrine com livros. Alguns títulos te chamam a atenção, mas você sabe que seu marido desaprova leitura em excesso. Mulheres leitoras, para ele, tendem a ficar questionadoras demais. Afinal, foi justamente um livro que te fez perceber, anos atrás, que a sua vida podia ter sido diferente. Aliás, lembra da Jane Eyre? Ela era órfã, maltratada, solitária, mas ousava pensar. Amar, escolher. Você leu aquele livro escondida, com uma vela sob as cobertas. Ele não terminou bem, claro. Nenhum romance da época terminava. Mas você se agarrou à ideia de que havia outras formas de viver, mesmo que fossem só de papel. À tarde, uma amiga vem visitar, uma das poucas com quem você pode falar quase de verdade. Ela também está casada, também é mãe, também tem aquele olhar cansado. Mas ela ri alto, às vezes, como se zombasse da prisão com a leveza de quem conhece suas grades. Vocês conversam sobre trivialidades, o tempo, as crianças, a nova colcha de renda francesa, mas, embaixo disso tudo, há camadas de código. Uma frase solta aqui, um olhar ali. Vocês sabem o que a outra quer dizer sem dizer. É quase como espionagem. Emocional. Ela conta que leu um panfleto feminista vindo da França. Absurdo, diz em voz alta. Mas você percebe a faísca nos olhos. Ela não acha absurdo. E nem você. Vocês só estão treinadas a dizer que acham. Vocês falam sobre educação das meninas. Se vale a pena ensiná-las a pensar, se isso só vai torná-las infelizes num mundo que não as escuta, é uma conversa curta, interrompida pelo choro de um bebê. E, mesmo assim, ela ecoa por horas depois que sua amiga vai embora. No jantar, o marido menciona que o irmão foi promovido. Ele espera que você reaja com entusiasmo, mesmo que isso não signifique nada para você. Ele fala. Você concorda. Ele opina. Você sorri. A dança de sempre. Mas por dentro, uma faísca. E se você também tivesse ambição? Não por cargos, mas por autonomia. Por uma existência que não fosse uma extensão da dele.
Na cama, ele adormece rapidamente. Você fica olhando para o teto, contando os segundos entre cada batida do coração. Há algo em você crescendo, se alongando, uma espécie de coragem, ainda tímida, mas viva. Historiadores ainda discutem se o aumento dos casos de melancolia feminina no final da era vitoriana foi resultado das pressões sociais ou de uma mudança real na percepção emocional das mulheres. A verdade provavelmente está no meio. O mundo começou a se tornar apertado demais para mulheres que finalmente percebiam que estavam engaioladas. Antes de dormir, você lê um trecho de um diário antigo de uma escritora que nunca publicou nada em vida. Ela dizia: ser mulher é ser lembrada o tempo todo de que seu corpo é um templo, que nunca te pertence de verdade. Você fecha o caderno e pensa: talvez amanhã você coloque o garfo do lado errado de novo. Ou talvez escreva mais do Aldisme que uma linha no poema. Quem sabe até leia aquele panfleto da França. Pequenos gestos, pequenas brechas. Mas cada uma delas te leva um pouco mais para fora da prisão invisível. Na manhã seguinte, você acorda com o som distante dos cavalos na rua, ferraduras ritmadas que batem no empedrado como um metrônomo da rotina. O mundo lá fora já está em movimento, mas dentro da casa tudo ainda parece suspenso no tempo, como se o universo vitoriano tivesse sido projetado para se repetir, dia após dia, sem nenhuma dobra no roteiro. Você se levanta devagar. Não há pressa quando cada passo é previsto. A criadagem já se move em silêncio, preparando chá, lustrando prata, ajustando as flores do salão, flores que vão murchar antes do final do dia, mas que serão trocadas assim mesmo, porque aparência é tudo. Você se olha no espelho. O espartilho está sobre a cadeira, esperando você como uma sentença. A cada manhã, ele aperta não só sua cintura, mas também a ideia de quem você pode ser. Uma mulher contida, moldada, corrigida pelo algodão e pelas barbatanas de baleia. As marcas vermelhas na pele dizem mais sobre sua vida do que qualquer diário poderia. Os espartilhos, ícones da era vitoriana, ferramentas de glamour e opressão. Alguns historiadores defendem que nem todas as mulheres eram forçadas a usá-los, e que muitas os viam como símbolos de elegância. Mas a escolha, como sempre, era uma miragem. Você podia até escolher, desde que quisesse, exatamente o que era esperado de você. No café da manhã, o jornal do marido anuncia mais uma conquista do Império Britânico. Algum lugar distante foi civilizado à força. Ele comenta com orgulho, mastigando torradas, enquanto fala sobre progresso. Você apenas ouve. Já aprendeu que discutir política não é coisa de mulher, a menos que seja para repetir as ideias dele, com entusiasmo educado. Mais tarde, você acompanha seu filho pequeno até a sala de Itchiai, aula dentro de casa. Ele tem um tutor, homem, claro, que o ensina latim, aritmética e as glórias da história britânica. Sua filha, por outro lado, está na sala de costura, aprendendo a bordar o alfabeto em pano de linho. Você sente uma pontada no estômago. É como se o mundo dissesse, todos os dias, com todas as letras: homens constroem, mulheres decoram. Homens descobrem, mulheres esperam. Lembra daquela governanta que você teve quando era menina? Ela dizia que o máximo que uma mulher podia ambicionar era um bom casamento. E mesmo isso era sorte, não conquista. Você acreditou por muito tempo, até começar a sonhar. À tarde, chega uma carta da sua irmã, que vive no interior. Ela conta sobre o novo pregador da vila, sobre a tia que quebrou o quadril e sobre a prima que, veja só, leu um poema em público durante a reunião da paróquia. Um escândalo pequeno,
Mas ainda assim, escândalo. Você se pega sorrindo. Há algo de revolucionário nesse gesto trivial. Uma mulher falando em público, de improviso, sem pedir licença. Lembra que, na Inglaterra vitoriana, as mulheres não podiam votar, possuir propriedades plenamente após o casamento, nem testemunhar em muitos tribunais como parte válida. Mas podiam e faziam escrever, pintar, compor, sonhar e, às vezes, falar, mesmo que em voz baixa. Você fecha a carta e imagina sua prima no púlpito, a voz talvez trêmula, mas firme. É como assistir a um fósforo acendendo na escuridão. No fim da tarde, você caminha até o jardim. O cheiro das rosas é quase doce demais, como se a natureza, até mesmo ela, estivesse tentando compensar o peso da civilização. As cores são lindas, mas a cerca de ferro em volta parece lembrar. Mesmo as flores têm limites. Você se senta no banco de pedra, segura o livro no colo, mas não o abre. Está ocupada demais imaginando possibilidades. Historiadores ainda discutem se as esposas vitorianas realmente desejavam uma vida diferente, ou se essa inquietação é uma projeção moderna sobre um passado conformado. Mas basta ler seus diários, suas cartas, suas poesias não publicadas para perceber. O desejo estava lá, talvez contido, talvez calado, mas tão vivo quanto as flores que desabrocham quando ninguém está olhando. Uma brisa levanta as folhas do seu vestido. Você respira fundo. Há algo de estranho na tarde, uma sensação de que o mundo está começando a escutar, ainda que de longe, ainda que devagar. Você se pergunta: será que sua filha vai usar espartilho? Será que vai aprender a dizer sim antes mesmo de pensar não? Ou será que ela vai se levantar um dia, num salão como este, e recusar-se a sorrir quando não tiver vontade? Você não tem as respostas ainda. Mas sabe disso o simples. O fato de fazer essas perguntas já é um tipo de revolução. O sol começa a se pôr, tingindo as paredes da casa com um dourado brando, quase melancólico. A noite chega com promessas e medos, mas hoje, pela primeira vez em dias, você se sente menos prisioneira. A liberdade talvez comece assim, com pequenas rachaduras na rotina. Um olhar, uma leitura, um pensamento que escapa por entre as frestas. No jantar, as velas estão acesas mesmo com o céu ainda tingido por luz. A sala brilha com tons de âmbar e sombras longas, como se tudo ao redor fosse parte de um quadro, estático, eterno. Você senta-se na ponta da mesa, o marido na outra. A distância entre vocês é apenas de alguns pratos, mas parece de séculos. A conversa gira em torno dos negócios dele, das visitas programadas, dos deveres sociais. Você acena com a cabeça, serve mais sopa. Pergunta com gentileza sobre os Diu Uzu, novo cliente, como uma anfitriã bem treinada. Por dentro, seu pensamento está longe, ainda no jardim, ainda naquela carta. O jantar termina com o tilintar da prata e o leve amargor de um chá que você nem queria. Você sobe para o quarto antes dele, sempre antes. Há um ritual nisso. O banho, a escova no cabelo, o hobby cuidadosamente alinhado. Tudo muito metódico. Você se senta diante do espelho e vê não apenas a si mesma, mas uma sucessão de mulheres que também se sentaram assim. Mães, avós, tias, todas com o mesmo olhar de quem tem pensamentos engaiolados. Na penteadeira há um pequeno frasco de sais aromáticos. Dizem que ajuda nas crises de nervos. Porque, claro, se você está triste, cansada ou frustrada, deve ser um colapso. Nada que um pouco de lavanda e silêncio não resolvam. E se você gritasse, agora mesmo,
E se corresse escada abaixo e dissesse, não aguento mais? Provavelmente diriam que você está doente, que precisa descansar, que é a umidade da casa, que é o seu histerismo feminino, esse diagnóstico coringa vitoriano capaz de transformar qualquer emoção legítima em doença. Ah, a histeria, a desculpa favorita do século. Historiadores modernos ainda discutem se os tratamentos aplicados realmente tinham intenção de ajudar ou apenas de controlar. Afinal, massagens forçadas, internamentos em sanatórios, até eletrochoques. Tudo era prescrito com um rótulo de cura. Cura de quê? De ser mulher? Você se deita com cuidado. O colchão é rígido, o travesseiro pesado demais. O silêncio noturno da casa é pontuado apenas por estalos da madeira envelhecida. Seu coração bate devagar, mas sua mente está acelerada, correndo entre possibilidades que jamais ousaria dizer em voz alta. Você lembra da jovem que morava na casa ao lado, sempre tão quieta, tão obediente, até que um dia desapareceu. A família disse que ela foi passar uma temporada no campo, mas a criadagem cochichava. Colapso nervoso, sanatório, tratamento com sanguessugas. Sim, isso era comum, tão comum quanto o chá da tarde. E ainda assim, no meio dessa melancolia generalizada, há um tipo curioso de resistência, uma rebeldia silenciosa. Você vê isso nos olhos das empregadas, quando trocam sorrisos cúmplices, ou na modista que aperta o espartilho com menos força do que deveria, ou mesmo nas flores deixadas fora de ordem na mesa de jantar. Um gesto sutil de dizer, aqui eu ainda escolho. Ao lado da cama, repousa o seu livro de cabeceira. Não é só um romance, é um código. Mulheres escrevendo sobre outras mulheres. Sobre sonhos, sobre viagens impossíveis, sobre conversas nunca tidas. Jane Austen, as irmãs Brontë, George Eliot. Cada uma delas sussurra segredos entre as páginas. Você lê como quem escava um túnel e pensar que muitas mulheres não podiam sequer aprender a ler. A alfabetização feminina era vista como luxo, ou até mesmo perigo. Afinal, uma mulher que lê é uma mulher que pensa. E uma mulher que pensa... Bom, melhor que não pense demais, não é? Você fecha o livro e apaga a vela. A escuridão te envolve como um lençol grosso, mas não é hostil. Há um certo conforto no breu, como se a noite permitisse uma liberdade, negada pela luz do dia. Na cama, o som da porta se abrindo indica que ele chegou. Você finge estar dormindo. O jogo habitual, uma performance que você aprendeu desde muito jovem. Respiração lenta, corpo imóvel. A arte de desaparecer sem sair do lugar. Ele se deita, o colchão afunda de um lado e há um silêncio entre vocês que grita mais alto do que qualquer briga. É nesse silêncio que você se encontra, que você escuta os ecos das outras. As que vieram antes, as que estão ao seu redor. Mulheres que também fingem dormir, que também inventam pequenas formas de continuar sendo, apesar de tudo. Historiadores ainda discutem se o lar vitoriano era realmente um espaço seguro e protetor para as esposas ou se era, na prática, uma gaiola dourada. Talvez fosse as duas coisas. Talvez o brilho só servisse para disfarçar as grades. Você fecha os olhos de verdade agora. Não porque está cansada, mas porque precisa. Precisa se esconder um pouco do mundo. Precisa sonhar com uma versão sua, que não precisa fingir, nem sorrir, nem pedir desculpas por respirar fundo. E assim termina mais um dia. Externamente perfeito, internamente rachado. Mas amanhã... amanhã ainda está em branco. Você acorda antes do sol.
O quarto ainda está mergulhado em sombras azuladas, aquele azul frio que só existe nas madrugadas. É estranho como a casa parece mais sua quando todos dormem. O silêncio agora não é opressivo, é companheiro. Você se move devagar, os pés nus tocando o chão gelado. Cada tábua estala como um sussurro antigo, como se a madeira também guardasse segredos. Você veste o roupão de lã grossa e caminha até a janela. Lá fora, uma névoa fina dança sobre o jardim. O céu é uma mistura de chumbo e púrpura. Nada se move, exceto uma ave solitária que cruza o horizonte como uma vírgula silenciosa. Você observa o mundo desperto com olhos de quem ainda sonha. É nesse momento, esse entretempo antes do café, antes das ordens e das posturas, que você se sente mais viva. Você segura um livro contra o peito, senta-se perto da janela e acende uma vela pequena. O cheiro da cera derretendo mistura-se ao perfume antigo do papel. Você lê devagar, cada palavra como um passo em direção a outra realidade, mas não demora muito. Logo vêm os ruídos do andar de baixo. A cozinha acorda com sons metálicos, panelas, pratos, água fervendo. A criadagem se movimenta como um mecanismo invisível, sempre presente, nunca visto. Você fecha o livro com cuidado, como quem guarda um segredo, e se prepara para mais um dia de encenação. O desjejum é uma formalidade silenciosa. Torradas perfeitamente douradas, geleia feita na casa, o chá servido com precisão militar. Seu marido folheia o jornal, sem te olhar. Ele murmura algo sobre política, um escândalo em Liverpool. Você assente, responde com uma frase medida. É como jogar xadrez com palavras, onde cada movimento deve ser calculado para não parecer demais. Aliás, demais é uma palavra perigosa para mulheres vitorianas. Falar demais, rir demais, querer demais. A moderação era o único traje aceitável, e você o veste todos os dias, por dentro e por fora. Após o café, você tem compromissos. Visitas às senhoras da sociedade, organização de um chá beneficente, uma ida rápida à modista. Parece uma agenda leve, mas você sabe o peso de cada tarefa, porque nessas visitas se esconde uma selva de julgamentos sutis. Olhares que medem o tecido do seu vestido, o volume do seu cabelo, a entonação da sua voz. Na carruagem, enquanto sacoleja pelas ruas úmidas, você observa a cidade despertando. Crianças de rua vendendo fósforos, homens bêbados encolhidos. Em becos, mulheres apressadas com cestos na cabeça. A Londres, vitoriana é bela e cruel ao mesmo tempo, como uma flor que cresce sobre concreto. Você chega à casa da senhora Whitmore, uma das matriarcas locais. A conversa gira em torno de bordados, receitas e a eterna comparação entre empregadas. Mas então, algo escapa. Uma das senhoras comenta sobre uma jovem conhecida que teve um problema com os nervos. Foi enviada ao campo, claro. Um lugar chamado Resthaven. Tão pacífico, ela diz. Tão terapêutico. Você sorri, mas por dentro se contorce, porque sabe o que Resthaven significa. Sabe que ali se vão as que ousaram não sorrir, ou chorar, ou recusar-se a servir o jantar com graciosidade enquanto o mundo desmorona por dentro. Na volta para casa, a cidade já fervilha. O mercado exala cheiro de peixe e fumaça. Os operários gritam entre si. E por um instante você imagina. E se descesse da carruagem? E se caminhasse entre eles, anônima, livre, viva? E se largasse tudo e fosse, sei lá, vender livros numa estação de trem no interior? Só que não. Você desce da carruagem em frente à sua casa, recompõe o rosto e volta a ser a esposa.
Historiadores ainda discutem se havia espaço para agency, agência, feminina na era vitoriana. Algumas defendem que sim. Mulheres fundaram escolas, escreveram romances, moveram peças políticas discretas. Outras lembram que isso era privilégio de poucas. A grande maioria era como você, prisioneiras bem penteadas. De volta ao quarto, você escreve em seu diário palavras que ninguém verá. Pequenos pedaços de verdade guardados como joias ilegais. Você escreve sobre a senhora Whitmore, sobre o Rest Haven, sobre a mulher da carruagem que usava sapatos masculinos. Pequenos sinais de que, talvez, a história não seja tão rígida quanto parece. Ao longe, o sino da igreja toca 3 vezes. Hora do chá. Hora de sorrir. Mas você demora mais alguns minutos. Porque entre uma visita e outra, entre um elogio forçado e uma crítica disfarçada, você constrói algo, uma memória, um refúgio, uma identidade. Não perfeita, mas sua. Você está sentada diante do espelho. Não por vaidade, mas por ritual. As cerdas da escova deslizam pelo cabelo em gestos longos e lentos. 1, 2, 50 vezes. Assim como sua mãe fazia. E a mãe dela, antes. O reflexo não é só seu. Rosto. É uma linhagem inteira de mulheres domadas pela elegância. O vestido do dia está estendido na cama. Azul escuro com rendas sutis. Você hesita por um instante. Azul transmite tranquilidade, sobriedade. Mas será que é demais para hoje? Melhor que seja de mais do que de menos. Melhor parecer rígida do que acessível. Sussurra a voz de Autodidé, sua avó na memória. Enquanto se veste, seu olhar recai sobre a janela. As ruas começam a se encher com o som das carroças, os passos apressados dos criados, o tilintar de sinos distantes. Um dia comum, ou quase, porque hoje você terá um encontro. Não romântico nem escandaloso, mas um encontro ainda assim. Você vai até a escola das meninas pobres, aquela sustentada por doações da sociedade. Sua função é simbólica: inspirar, sorrir, talvez ler um trecho de Jane Austen. Você entra na sala. As meninas te olham como se fosse uma criatura de outro planeta. E talvez seja mesmo. O vestido, os sapatos, o cheiro de lavanda. Elas te observam em silêncio, com olhos que sabem mais do que deveriam. Você lê um trecho de Emma, mas sua voz soa distante até para si mesma. Não é que esteja entediada, é que essas paredes têm outra frequência. Enquanto fala, percebe uma menina no fundo da sala. Cabelo castanho, preso com um laço torto. Ela não sorri, apenas te encara. Há algo naquele olhar que te desconcerta. É um espelho invertido. Você, presa na seda. Ela, presa na fome. Mas ambas, presas. Depois da leitura, uma das professoras te leva para conhecer as instalações. Pequenas camas, prateleiras com livros gastos, uniformes costurados à mão. Você elogia tudo com diplomacia, mas por dentro sente um aperto. Essas crianças não têm infância, têm disciplina e silêncio. Na volta para casa, você não pensa no chá das 5, nem na nova receita de torta de limão. Pensa na menina com o laço torto e no modo como ela não desviou o olhar. Historiadores costumam debater se as obras de caridade femininas na era vitoriana eram atos de empatia ou ferramentas de controle social. Algumas teóricas afirmam que essas visitas reforçavam a hierarquia.
de classe com um verniz de bondade. Outras veem nelas uma forma legítima de ação num sistema que oferecia poucas. Talvez sejam ambas. Ou nenhuma. Você chega em casa e vai direto ao quarto. Retira o vestido com cuidado. Veste algo mais simples. Pela primeira vez no dia, respira fundo. No espelho, seus olhos parecem mais escuros. Talvez pela luz, talvez pelo cansaço, talvez pela menina que agora vive em sua memória. Mais tarde, você caminha pelo jardim. As rosas estão desabrochando apesar do frio. A natureza sempre tão desobediente às regras humanas. Você passa os dedos por uma pétala, macia, quase morna, e pensa: como seria se a vida fosse só isso? Cheiros, texturas, o sol de fim de tarde? Mas o jantar se aproxima. Há convidados. A mesa já está posta com talheres de prata, guardanapos com monograma, velas perfumadas. Seu marido fala sobre a nova ferrovia. Um dos homens ri alto, já pouco embriagado. As mulheres fingem escutar. Você também. Durante a sobremesa, uma das convidadas comenta sobre as esposas de operários. Elas têm tantos filhos e vivem sujas, mas são felizes, dizem. Você sorri educadamente, enquanto engole uma colherada de pudim. Feliz é uma palavra tão elástica. Mais tarde, na cama, o quarto mergulha no escuro. Você ouve o vento batendo nas janelas, o som do relógio no corredor, e pensa: quantas outras mulheres estão deitadas agora, como você, escutando o vento e pensando em palavras que não podem dizer. Você se vira de lado, fecha os olhos, mas a imagem da menina, com o laço torto, insiste em voltar. Não como culpa. Você acorda com a luz pálida invadindo o quarto pelas frestas da cortina. O dia amanhece cinza, como se o céu também tivesse decidido ficar em silêncio. Você permanece deitada por alguns minutos, o corpo ainda pesado, a mente vagando por um campo entre o sonho e a obrigação. O cobertor está morno, o travesseiro ainda guarda o contorno da sua cabeça. Lá fora, o mundo já corre, mas aqui dentro, tudo reluta em começar. Seu marido já saiu. Deixou o jornal dobrado e um leve cheiro de tabaco no ar. Você se levanta devagar, pés descalços no carpete frio, um leve arrepio subindo pelas pernas. Hoje não tem visitas, nem eventos. Só o tempo. Essa coisa que sobra e pesa, e com ele, um silêncio que parece mais profundo do que o habitual. Depois do chá da manhã, você decide fazer algo impensado: abrir a escrivaninha. Não para responder cartas, não para anotar receitas ou fazer listas de convidados, mas para escrever. Você não sabe o que, apenas escreve. Palavras soltas, lembranças da infância, o nome da menina com o laço torto repetido como um refrão. Escrever é como respirar em outro idioma. Historicamente, poucas mulheres da sua posição escreviam para si mesmas. As que ousavam publicar, usavam pseudônimos ou escondiam os cadernos como se fossem objetos ilícitos. Algumas acabaram celebradas, outras esquecidas. Há quem diga que a escrita era a única forma de escapar sem fugir. Você escreve até que a mão dói, e então fecha o caderno e o guarda, como quem esconde uma semente. Mais tarde, a governanta lhe lembra de algo que você esqueceu. Hoje é dia de visita médica. Não para você, para as criadas. Uma vez por mês, o médico da família examina as moças que trabalham na casa. Um gesto moderno, diz seu marido. Preocupação com a higiene, prevenção de doenças. Mas também um espetáculo curioso. Você acompanha a inspeção com um nó na garganta.
As criadas entram uma a uma, roupas ajustadas, olhar baixo. O médico fala mais com você do que com elas. Boa saúde, senhorita Alice. Apenas um pouco. Pálida. Falta de sol. Você força um sorriso. Talvez mais jardinagem resolva. Você sabe que elas não se queixam por medo, que estão sempre à beira do cansaço extremo, mas continuam, porque parar não é uma opção. Você observa. A última criada sair e sente de novo aquela inquietação, um tipo de vergonha que não se pode confessar. Mais tarde, ao caminhar pelo corredor, você se depara com uma cena que te paralisa. Uma das criadas, de costas, apertando o próprio peito com as mãos, como se contivesse algo que quer escapar. Você recua em silêncio, não por medo, mas porque aquele gesto era íntimo demais, cru demais para sua moldura educada. Há quem diga que a era vitoriana foi marcada pela moralidade excessiva, pela negação do corpo, pelo sufocamento das emoções. Mas há estudiosos que afirmam o contrário, que tudo isso apenas encobria um submundo de desejos, segredos e resistências. Talvez o verdadeiro pudor não estivesse no que se escondia, mas no que se fingia ignorar. Ao entardecer, a chuva começa a cair. As gotas tamborilam nas janelas como dedos impacientes. Você se senta perto da lareira com um livro aberto no colo, mas não lê. Só observa as chamas dançando. O som da água, o estalo da madeira, a sensação de estar suspensa entre dois mundos, o das aparências e o das entrelinhas. Você pensa em todas as mulheres que vieram antes, as que nunca tiveram sequer um nome registrado, as que morreram de parto, as que enlouqueceram em silêncio, as que fugiram, as que ficaram. E pensa em si mesma. Onde você se encaixa nessa cadeia de ecos? A noite chega sem pressa. A casa vai silenciando aos poucos, como se adormecesse de dentro para fora. Você caminha até o quarto, tira as roupas com calma, pendura. O vestido no armário. O pijama de algodão toca sua pele como um alívio. Na penumbra, você se deita, respira fundo e sente um vazio que não é tristeza. É só espaço. Um espaço que talvez um dia você preencha. Você sonha com uma escada infinita. Cada degrau parece feito de veludo e vidro ao mesmo tempo. Você sobe, sobe, mas nunca chega. Ao acordar, a sensação permanece de estar sempre em movimento, sem destino definido. Hoje é dia de visita. A sua mãe. Ela vive a poucas quadras, em uma casa que cheira a cânfora, lavanda e lembranças contadas 1000 vezes. Você se arruma com a precisão de um ritual. Vestido cinza azulado, broche de pérola, cabelo preso em coque baixo. Na carruagem, o balanço te embala em pensamentos. Sua mãe te espera na sala de chá, sentada como uma estátua viva entre bordados e almofadas florais. Ela pergunta pela sua saúde antes mesmo de você sentar. E então, como sempre, comenta sobre o tempo. Esse frio é tão ruim para os ossos. Você sorri, mas algo dentro de você range como uma porta antiga. A conversa percorre caminhos familiares. Os vizinhos, os escândalos que nunca se concretizaram, as receitas que ninguém mais faz. Sua mãe fala como quem cumpre um papel. E você ouve como quem observa uma peça de teatro encenada há décadas. Mas há um momento, breve como um raio, em que os olhos dela se perdem na distância. E ela murmura: sabe, às vezes me pergunto quem eu teria sido se tivesse tido escolha. Você não responde. Apenas aperta sua mão. E ela, com um sorriso melancólico, volta ao roteiro. Historicamente,
as mulheres casadas não podiam legalmente manter seus próprios bens. A chamada coverture, um princípio legal herdado da Inglaterra medieval, significava que, ao se casar, a identidade legal da mulher era absorvida pelo marido. Era como se ela desaparecesse no papel. Apenas viúvas possuíam alguma liberdade, mas para tê-la era preciso pagar com luto. Você pensa nisso ao observar sua mãe, uma mulher inteligente, limitada por uma moldura de deveres e expectativas. Talvez ela tenha tido sonhos, talvez ainda tenha, mas os anos os cobriram com um véu de conformidade, como se fosse poeira acumulada sobre porcelana esquecida. De volta à sua casa, você encontra uma carta. É de sua irmã mais nova, aquela que casou mal, segundo sua mãe. Ela vive em Manchester, com um marido operário e 3 filhos barulhentos. Sua letra é apressada, mas há um calor nas palavras. Ela fala de dificuldades, mas também de alegrias pequenas. O bolo que não queimou, o menino que aprendeu a ler, o dia em que dançaram na chuva. Você lê e sente algo estranho. Inveja. Inveja daquela vida sem polidez, sem convites dourados, sem aparências polidas. Uma vida suja, sim, mas real, onde o riso é alto, o cansaço é compartilhado e o amor, mesmo aos trancos, parece ter raiz. Há quem diga que a era vitoriana foi o auge da moralidade doméstica, mas estudiosos apontam como isso foi construído sobre uma base frágil de repressão emocional e social. A mulher ideal era dócil, pura, devota e invisível. Mas a realidade era mais complexa. Havia resistência nas entrelinhas, rebeldia em sorrisos contidos, e amor, apesar de tudo, nos gestos miúdos. À noite, ao se preparar para dormir, você leva a carta consigo até o quarto. Lê mais uma vez antes de apagar o abajur. Fecha os olhos e tenta imaginar a irmã, rindo em meio ao caos, braços cobertos de farinha, cabelo preso de qualquer jeito. E então você sorri. Sozinha, no Muniomodowo, escuro, um sorriso quase culpado. A brisa noturna entra pela janela entreaberta. Um som de carruagem distante. A cama range ao seu menor movimento. E você pensa, talvez ainda haja tempo. Tempo para escrever, para mudar, para dizer não, ou sim. Talvez o sonho da escada não signifique fracasso, mas persistência. Subir, mesmo sem saber aonde leva. Continuar, porque parar seria se apagar. Você dorme você acorda com um som incomum. Não é o tilintar do chá sendo servido, nem o ranger familiar da escada. É algo mais seco, quase metálico, e vindo da porta da frente. Com os pés ainda descalços, atravessa o corredor até o saguão. Uma pequena correspondência repousa no chão, deslizada sob a soleira. Um envelope espesso, amarelado, selado com cera escura. Não tem remetente. Apenas seu nome. Você o segura por um momento, hesitando. Algo na textura do papel parece mais antigo que o próprio século. Ao abrir, seus dedos se sujam de resina. E o conteúdo, uma carta manuscrita em uma caligrafia que reconhece, mas não quer admitir, te derruba de volta no tempo. É da mãe de seu marido. O tipo de carta que não vem com boas intenções, mas com expectativas. Uma cobrança disfarçada, de conselho. Frases como: uma esposa deve compreender seu lugar. O silêncio é uma virtude feminina. A humildade é o maior ornamento de uma senhora. Você lê até o fim, não por respeito, por estudo.
É como decifrar a fórmula do veneno. Você a queima na lareira sem hesitar. O papel ondula, os cantos se enroscam, as palavras se contorcem em brasa. É a única resposta que pretende dar. Lá fora, um carroça passa com barulho de ferraduras molhadas. Lá dentro, você sente uma raiva calma, quase medicinal. Na era vitoriana, sogras exerciam um poder notável sobre as noras. Em muitos casos, o casamento não significava liberdade, mas uma segunda tutela, da matriarca da família do marido. As cartas, como a que você recebeu, eram reais, e muitas sobrevivem nos arquivos, de famílias aristocráticas. Um manual do patriarcado passado de mulher para mulher, como se fosse um dom. Você, no entanto, tem outros planos. Você desce até o porão, onde o cheiro de mofo beija suas narinas e os degraus rangem em protesto. Lá embaixo, entre baús, esquecidos e tecidos embolorados, há uma velha caixa de madeira. Você a abre. Dentro, encontra os diários de uma mulher que morou ali antes de você. A letra é firme, decidida. As páginas repletas de frases como: fugi uma vez, mas voltei por medo. Da próxima, não volto mais. Você lê, fascinada. Uma estranha conexão entre duas almas separadas por décadas, unidas pela mesma prisão. E a mesma vontade de escapar. Há também algo curioso. Um mapa desenhado à mão, indicando passagens dentro da casa. Um alçapão atrás da estante do escritório. Um degrau oco sob a escada. Pequenos segredos da arquitetura doméstica. Passagens silenciosas para esconderijo ou fuga. Historiadores ainda debatem se essas passagens secretas nas casas vitorianas eram comuns ou apenas parte da mitologia doméstica. Mas algumas foram encontradas, especialmente em casas de campo, compartimentos falsos para esconder livros proibidos, amantes clandestinos ou apenas um diário. Você volta ao escritório, move a estante com esforço e encontra um espaço, estreito, escuro, mas real. E por um instante sorri. A casa vitoriana deixa de ser apenas uma prisão e se revela um tabuleiro, cheio de peças escondidas e jogadas silenciosas. Você passa o resto do dia catalogando o que encontrou. Anota datas, compara nomes. Descobre que aquela mulher teve filhos, que um deles talvez seja o próprio pai do seu marido. O passado bate à porta, mas você, dessa vez, não finge que não ouviu. Ao anoitecer, acende uma única vela. Senta-se, no chão do esconderijo recém-descoberto, e lê mais uma página do diário antigo. Desta vez, ela escreve sobre liberdade. Sobre correr no campo com os pés descalços, sobre rir alto sem pedir desculpas. Você fecha os olhos e tenta imaginar. Isso, rir, sem culpa, sem eco. No dia seguinte, você acorda antes do sol. Há algo na respiração da casa, uma quietude tensa, como se as paredes estivessem te observando de volta. Você desce até a cozinha e, pela primeira vez, não prepara o café do marido. Em vez disso, escreve uma carta. Não para ele, nem para a sogra. Para si mesma. Hoje eu não serei cordata. Você assina com firmeza e guarda no bolso como um lembrete, uma espécie de talismã invisível contra o apagamento diário. Ao abrir a janela, sente o frio de Londres cortando sua pele, mas também sente o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Um lembrete de que, mesmo em tempos sombrios, a vida segue, teimosa e quente como massa crescendo sob o pano úmido.
Você caminha até a estante da sala, pega um livro que seu marido sempre diz ser inapropriado. Uma coleção de poemas de Cristina Rossetti. Ele odeia poesia, especialmente quando escrita por mulheres que questionam o papel que lhes foi imposto. Leitura ociosa, ele diz. Você devia costurar. Você lê em voz alta, só para si. Quando sou silenciosa, sou esquecida. Quando falo, sou temida. No período vitoriano, as leituras femininas eram minuciosamente policiadas. O ideal da esposa anjinho do lar previa que ela lesse romances morais, livros religiosos e, no máximo, poesia sentimental. Obras que exploravam desejo, revolta ou ambiguidade eram vistas como perigosas, capazes de instigar ideias inadequadas em mentes femininas impressionáveis. Você pensa nisso enquanto marca as páginas com pétalas secas. Ao meio-dia, seu marido retorna mais cedo do trabalho. Ele não sorri. Nunca sorri, na verdade. Apenas te observa, como quem avalia um móvel que está fora do lugar. Por que não preparou o almoço? Você o encara em silêncio. É a primeira vez que não responde com uma desculpa ou um pedido. De desculpas automático. Apenas o observa de volta. E o silêncio, por estranho que pareça, te fortalece. Mais tarde, ele sairá novamente. Para o clube, para a casa de algum amigo, para qualquer lugar onde a presença feminina seja apenas decorativa ou ausente. Você aproveita a ausência para explorar mais o diário. Descobre uma página arrancada, cuidadosamente escondida no fundo falso da caixa, e nela um segredo. A dona do diário tentou fugir e chegou a planejar uma rota, com a ajuda de uma criada que também havia perdido um filho. A frase te prende. No período vitoriano, o luto infantil era parte do cotidiano. A taxa de mortalidade infantil era altíssima, mas as esposas não tinham o luxo de processar esse luto. Em vez disso, eram esperadas para seguir em frente com compostura. Você imagina o peso de um luto que não pode ser expresso, como engolir um grito por anos e sorrir para o chá das 4. Você dobra a página com cuidado e guarda consigo. A história daquela mulher anônima está se misturando à sua, como uma linha de costura invisível unindo dois tempos, dois corpos, duas resistências. O relógio toca 4 vezes. Você prepara uma bandeja de chá. Não para servir, para esvaziar. Um pequeno ritual de rebelião doméstica. Deixar a água ferver e não fazer nada com ela. Na rua, crianças jogam pedras no paralelepípedo, correndo atrás de um cachorro manco. Você observa pela primeira vez em semanas, com um leve sorriso. Há algo de profundamente livre em ver uma criança desobedecer. Você lembra de um poema que leu em segredo anos atrás. A menina que saltava poças tornou-se mulher que evitava tudo. E você se pergunta, e se não evitar mais? Historiadores ainda debatem até que ponto as mulheres vitorianas realmente aceitavam seus papéis ou apenas aprendiam a dissimular. Há relatos de mulheres que mantinham diários codificados, encontros secretos com outras esposas e até reuniões clandestinas onde liam Mary Wollstonecraft às escondidas. Rebeliões pequenas, quase imperceptíveis, mas reais. Você anota uma lista no verso do envelope da sogra, agora usado como rascunho. Comprar mais papel. Escrever todos os dias. Rir em voz alta pelo menos uma vez. Parar de pedir desculpas por existir. A lista te parece absurda e, ao mesmo tempo, urgente. À noite, você caminha pela casa apagando as luzes aos poucos, como se cada quarto escurecido fosse uma parte da versão anterior de você mesma,
sendo encerrada com gentileza. Na última, vela, você assopra devagar e no escuro sente algo raro e precioso: espaço. O silêncio da noite vitoriana é mais denso do que parece. Não é apenas ausência de som, é o peso das expectativas não ditas. As casas gemem sob suas telhas como se sussurrassem segredos que não ousam gritar. Você acorda no meio da esdusa madrugada com um som abafado. Um choro? Um sussurro? Talvez o som do tempo passando lento demais. Ou rápido demais. Você caminha em silêncio pela casa, os pés frios tocando o chão de madeira, como se temesse acordar o próprio século. Ao passar pelo corredor, vê um quadro torto. Um retrato do casamento pendurado como um lembrete da sua função. Mas o sorriso no rosto dele não parece real. E o seu, então, é só um rascunho de felicidade. Você endireita o quadro apenas para depois pensar: por que continuar corrigindo o que sempre esteve torto? Na manhã seguinte, recebe uma carta da prima Florence. Ela virá passar uns dias, diz a carta, e traz novidades emocionantes, diz ela, com a caligrafia saltitante de quem frequenta salões e ignora as entrelinhas da sua vida. Você engole em seco. Prima Florence é o tipo de mulher que aprendeu a dominar o teatro social. Sabe sorrir sem abrir a alma, sabe perguntar sem ouvir a resposta e, o mais impressionante, sabe existir dentro da moldura que os homens criaram e parecer confortável ali. No período vitoriano, a mulher ideal era a dama. Educada, mas não intelectual. Atraente, mas não provocante. Inteligente, mas apenas até o ponto que isso favorecesse o marido. A prima Florence encarna essa fórmula com perfeição. E isso te assusta mais do que qualquer pesadelo noturno. Quando ela chega, com malas de couro e um cheiro de lavanda adocicado, a casa parece menor, como se precisasse se encolher para caber no brilho de Florence. Você está pálida, querida. Tem saído ao sol? Você sorri e não responde. Porque responder seria dizer que a luz do sol não atravessa certos muros, especialmente os invisíveis. Durante o chá, Florence fala sobre um novo livro de etiqueta que está fazendo sucesso entre as senhoras respeitáveis. Ela cita regras sobre postura, sobre modos à mesa, sobre não rir alto demais. Você ouve como quem assiste a uma peça em que não deseja atuar. Em determinado momento, ela comenta: dizem que mulheres muito introspectivas tendem à melancolia. É bom manter a mente ocupada, querida. Você pensa em responder, mas ocupar com o quê? Bordado ou questionamentos proibidos? Mas ao invés disso, apenas toma um gole do chá, sentindo o amargor do silêncio. Historiadores ainda discutem até que ponto as visitas entre mulheres vitorianas eram espaços de libertação ou vigilância mútua. Para algumas, era um raro momento de respiro. Para outras, uma prisão com xícaras de porcelana. Florence vasculha seus livros com curiosidade e encontra o volume de Rossetti. Ah, esse eu também tenho, mas não gosto muito. Acho inquietante. Você sorri. Sim, inquietante. Perfeito. À noite, Florence dorme no quarto de hóspedes, onde o papel de parede rosa cobre rachaduras antigas. Você aproveita o silêncio para escrever mais. Sobre o diário da mulher que fugiu. Sobre a própria lista de promessas. E sobre o quadro torto. E escreve algo novo. Hoje, eu decidi que minha existência será escolha, não concessão. Você fecha o caderno. E pela primeira vez, sente orgulho, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só por continuar respirando,
Ao apagar as luzes, escuta a voz de Florence pela parede fina. Ela está mesmo diferente. Espero que não tenha lido coisa demais. Você sorri no escuro. Diferente. Sim, e ainda mais disposta a continuar assim. A manhã seguinte, amanhece com uma névoa delicada envolvendo o jardim. Você observa pela janela enquanto a prima Florence se alonga de maneira graciosa, como uma escultura tentando se aquecer. Ela sorri ao notar seu olhar e acena com entusiasmo. Você acena de volta, mas sua mente está em outro lugar. Entre as páginas que escreveu, os pensamentos que germinaram e aquela sensação incômoda de viver entre o papel de parede e as expectativas sociais. Na cozinha, Florence comenta casualmente: "Você devia vir comigo ao clube de leitura. Estamos lendo As Mulheres da Bíblia." É inspirador. Inspirador, sim. Mas talvez não da maneira que Florence imagina. As mulheres da Bíblia, frequentemente silenciadas, sacrificadas ou usadas como exemplos de virtude dolorosa. Você se pergunta se alguma delas teria, secretamente, desejado fugir como a mulher do diário. Ao sair para caminhar com Florence, cruzam com o pastor da paróquia. Ele sorri para você. Um sorriso que mais parece uma inspeção. "Senhora, tenho notado que não a vemos com frequência na igreja. Espero que esteja bem de espírito." Você responde com um sorriso suave, tão ensaiado quanto um sermão dominical. "Está bem de espírito?" Difícil dizer. O espírito parece mais vivo agora do que em anos. Mas talvez não no formato que ele aprovaria. A fé na era vitoriana era uma âncora. Para algumas, uma fonte de consolo. Para outras, uma corrente com pregações que delimitavam cada passo. Florence responde por você. "Está escrevendo." Uma forma artística de devoção, talvez. Você quase ri. Se ela soubesse o teor das palavras... Ao retornarem para casa, encontram a Sra. Ashford, uma vizinha que adora cochichar. Ela traz flores e comentários. "Ouvi dizer que uma mulher foi levada ao sanatório semana passada. Pobrezinha. Começou a ler certos livros, sabe? Depois veio o devaneio, o choro e o silêncio. Dizem que escreveu coisas estranhas. Você congela por dentro. A descrição poderia ser sua, ou de qualquer mulher que ousasse pensar demais." Historicamente, a medicina vitoriana tratava a histeria feminina com métodos que hoje pareceriam tortura. Banhos gelados, enclausuramento, sangrias. Tudo para curar a mulher de si mesma. Você finge interesse nas flores e agradece, mas quando a Sra. Ashford se vai, algo dentro de você já começou a se transformar. Você sente o medo, claro, mas também uma centelha. De coragem? Ou de cansaço? Difícil dizer. Talvez ambos. Naquela noite você se senta à escrivaninha e reabre o caderno. Uma nova entrada. "Hoje ouvi sobre outra mulher silenciada. As palavras dela foram engavetadas, o corpo isolado, a mente apagada. Mas se escrever é perigoso, então que cada página seja uma faísca." Você fecha o diário. Respira fundo. Do lado de fora, Florence toca piano. Notas suaves preenchem a casa como se tentassem domá-la. Mas sua melodia interna é diferente. Dissonante, inquieta. Historiadores ainda debatem se os diários femininos vitorianos eram formas de resistência velada ou simples registros do cotidiano. A resposta talvez esteja na intenção e no risco envolvido em escrever quando tudo ao seu redor dizia para calar. Antes de dormir, você reorganiza sua estante. Esconde os livros mais provocativos. Troca a capa do diário. Cuida para que,
Sua coragem não seja confundida com loucura, mas, ao apagar a luz, você sussurra para si: que bom que estou escrevendo coisa demais, porque coisa demais, no seu caso, significa estar viva. Na manhã seguinte, você acorda com uma leve dor nas costas. A cama parece ter encolhido durante a noite, ou talvez você tenha crescido. Crescido por dentro. Crescido para fora dos limites invisíveis que a sociedade cuidadosamente traçou, ao redor da sua pele. O espelho mostra a mesma mulher. Cabelos presos, camisola de linho, olhos atentos. Mas por dentro, algo pulsa diferente. Florence bate à porta, animada. Hoje vamos ao bazar beneficente. Preciso da sua companhia. Você hesita. O bazar é barulhento, cheio de esposas sorridentes e homens de bigodes oleosos que falam demais e ouvem de menos. Mas recusar é suspeito. Então você vai. O salão está decorado com bandeirolas, toalhas bordadas e a mais vitoriana das conveniências. Donativos supervisionados por julgamento social. Você caminha entre mesas com potes de geleia e panos de prato com versículos bíblicos bordados. Mulheres comentam vestidos umas das outras como se fossem diplomatas, analisando tratados de paz. No canto, uma senhora exibe um manual de boas maneiras para jovens esposas. Você pega o livro, folheia algumas páginas. Ele ensina como sorrir, como falar com doçura, como nunca discordar do marido em público, como morrer um pouco por dentro sem que ninguém perceba. Você fecha o livro e o devolve com um sorriso contido. Ao sair do salão, Florence comenta: às vezes acho tudo isso um teatro, sabia? Você a encara. Aquilo soou mais profundo do que o habitual. Ela percebe sua surpresa. Quero dizer, estamos sempre atuando, não é? Dizendo as palavras certas, usando os gestos certos. Quem nos deu esse script? Você não responde, mas por dentro comemora. Florence percebe. Talvez ela também esteja acordando, ainda que aos poucos, ainda que com medo. De volta em casa, você sente o desejo de escrever outra vez. Cada vez que escreve, é como abrir uma pequena janela em uma casa sufocante. Você anota. A polidez pode ser uma prisão bordada à mão. Enquanto escreve, ouve os sinos da igreja ecoando ao longe, como uma trilha sonora para uma cidade de bonecas. Cada toque, uma lembrança do tempo. Mas também uma batida de tambor, de algo que desperta. Historicamente, a educação feminina no período vitoriano visava moldar esposas obedientes e mães dedicadas. As aulas incluíam bordado, piano, etiqueta, mas evitavam filosofia, retórica ou ciência. Saber demais era um risco. Tornava a mulher menos adequada ao casamento. Você relembra um episódio da infância quando perguntou à professora por que só os meninos aprendiam geometria. Ela respondeu: porque nossas mentes não foram feitas para ângulos. Você desenhou triângulos escondida por semanas depois daquilo. E agora, suas palavras também formam ângulos, agudos, precisos, cortantes. Naquele fim de tarde, Florence lhe traz uma rosa seca entre as páginas de um livro antigo. Ela diz: encontrei isso no sótão. Parece que pertenceu à sua avó. Era muito mais rebelde do que deixaram transparecer. Você segura a rosa com cuidado. Tão frágil e, ainda assim, ainda intacta. Talvez escrever também seja isso. Secar algo vivo para que ele não morra de vez. Florence lhe entrega outro envelope antigo, empoeirado. Nele, cartas, escritas por mulheres da sua família, em caligrafia apertada,
quase sussurrada. Histórias de perdas, de filhos escondidos, de promessas quebradas, de amor entre linhas que não podiam ser ditas em voz alta. Você passa a noite lendo em silêncio. Lá fora, o mundo dorme sob um céu sem estrelas. E você se pergunta: quantas outras mulheres escreveram à margem? Quantas vozes foram caladas antes de poderem encontrar uma leitora? Historiadores ainda discutem se a literatura íntima das mulheres vitorianas representa uma ruptura real com os papéis sociais ou se era apenas uma válvula de escape. Mas talvez o próprio ato de registrar o indizível seja a revolução mais discreta e mais poderosa. Antes de dormir, você escreve mais uma página, sem intenção de guardar nem de esconder, apenas de afirmar: não quero mais atuar. Se isso me fizer perigosa, que seja. E com isso, adormece. Você sonha com uma casa sem janelas. As paredes são lisas, brancas, sem quadros. O chão não faz barulho quando você pisa. E cada porta leva de volta ao mesmo cômodo, como um labirinto calmo onde nada muda. Ao fundo, uma música de piano. Toca em loop, doce demais para ser alegre. Quando acorda, está chovendo. As gotas caem com a lentidão de um relógio descompassado e você sente pela primeira vez em muito tempo vontade de caminhar sozinha. Coloca um casaco, calça as botas de couro, herdadas da sua mãe, e sai. As ruas estão vazias, com aquele cheiro de terra molhada que parece um abraço antigo. Você segue sem rumo, ouvindo o som dos próprios passos e das memórias. Na esquina da padaria, uma jovem costureira observa a chuva cair. Ela segura um tecido fino como véu entre os dedos e você percebe que seus olhos estão vermelhos. Ela repara em você e sorri com vergonha, como se pedir ajuda fosse um crime. Está tudo bem? Você pergunta. Só uma manhã difícil. Ela responde. E você entende sem precisar de detalhes. Esse é o fardo invisível. As manhãs difíceis que não podem ser ditas, que precisam ser engolidas com chá e biscoitos. A conversa é curta, mas fica com você o dia todo. Uma lembrança viva de que há outras mulheres vivendo sob o mesmo silêncio, disfarçado de rotina. Você volta para casa. Pega o caderno de capa, de couro, o que guarda suas anotações mais perigosas, e começa a escrever não mais como quem registra, mas como quem denuncia. Você escreve sobre as mulheres que enlouqueceram por dentro de lares impecáveis, sobre as que morreram em silêncio e foram chamadas de frágeis, sobre as que desapareceram e viraram lendas domésticas contadas em sussurros. Enquanto escreve, o céu escurece ainda mais. E, do nada, você ri. Ri alto, porque percebe que rir, no meio do caos, talvez seja o ato mais indecente que uma esposa vitoriana pode cometer. E que talvez, só talvez, esse seja o começo de algo novo. Você prepara o jantar sem cerimônia. Batatas, cebolas e ervas. Florence chega e pergunta o que houve. Sua leveza está visível, e isso confunde. Você responde. Hoje eu decidi parar de ser gentil com o que me destrói. Ela arregala os olhos. Não diz nada, mas se senta à mesa com você e come. Durante o jantar, vocês falam sobre bobagens, receitas, tecidos, músicas, mas há algo novo no ar. Uma permissão mútua para existir fora das regras. Historicamente, a cozinha foi o único reino legítimo das mulheres na era vitoriana. Mas também foi o espaço onde elas escondiam bilhetes, organizavam fugas, choravam sem serem vistas. Você percebe que, se a casa é uma prisão, então é hora de transformá-la em quartel de libertação. Nem que seja começando pela toalha da mesa. Naquela noite, você lê um trecho de Mary Wollstonecraft.
escondido entre as páginas da Bíblia da sua avó. Algo sobre dignidade. Algo sobre não se contentar com o silêncio. Historiadores ainda discutem se a rebelião doméstica, feita de gestos miúdos e palavras sutis, foi suficiente para iniciar mudanças concretas na condição feminina. Mas basta olhar para o seu reflexo, agora mais inteiro, para saber que sim, que a transformação nem sempre precisa de trombetas. Às vezes, só precisa de alguém que se recuse a continuar sorrindo. Você escreve mais uma página. Depois, apaga a luz, abre a janela e deixa a chuva entrar só um pouquinho. É sua forma de dizer: eu também posso atravessar fronteira. Na manhã seguinte, você acorda antes do sol. Há um silêncio espesso no quarto, como se o mundo ainda não tivesse decidido começar. Você permanece deitada por alguns minutos, sentindo o calor do próprio corpo sob os cobertores pesados. E pela primeira vez em muito tempo, você não sente pressa. Levanta devagar. Os pés tocam o chão de madeira gelada. A casa está quieta, mas não vazia. Você caminha até a cozinha e prepara chá com mel e hortelã. Uma pequena indulgência, que aprendeu a cultivar nos últimos meses. O vapor sobe da xícara como um espírito gentil. Do lado de fora, o céu está pintado de cinza claro. Não é bonito, mas é honesto. Você senta à mesa e relê seus cadernos. As páginas estão repletas de reflexões, rabiscos, segredos que nunca ousaria contar a ninguém em voz alta. Mas agora, lendo de novo, você percebe uma coisa curiosa. Mesmo os parágrafos mais amargos têm uma espécie de música. É a melodia da sobrevivência. Você lembra da sua mãe, das mãos rachadas, do olhar distante. De como ela dizia, é assim mesmo, com uma resignação que partia o coração. Na época, você achava que aquilo era maturidade. Hoje, sabe que era exaustão, mas você chegou até aqui, e isso importa. No andar de cima, Florence desperta. Você escuta seus passos arrastados, o ranger da escada. Quando ela entra na cozinha, ainda de camisola, ela te olha como se quisesse dizer algo, mas hesita. Em vez disso, senta à sua frente e pega uma fatia de pão. Você vai continuar escrevendo? Ela pergunta, sem levantar os olhos. Você responde que sim. Então eu também quero escrever. Sobre o que me assusta. Você sorri. Não diz nada, mas por dentro algo se acende. É como ver uma vela sendo passada de mão em mão em uma casa onde a eletricidade nunca chegou. Naquela tarde, vocês escrevem juntas. Cadernos abertos, mãos manchadas de tinta. De vez em quando, riem de algo bobo, como a tentativa de Florence de rimar opressão com pudim. Mas entre as risadas, há confissões que doem, lembranças que pesam e uma coragem nova, que ninguém ensina. Os ventos da mudança, na era vitoriana, não chegaram com decretos, mas com cartas clandestinas, diários escondidos, olhares trocados entre janelas. Muitas dessas mulheres nunca saíram de suas casas, mas encontraram jeitos de sair de si. Você escreve uma frase que não sabe de onde veio. As paredes não me contêm, só me cercam. E deixa lá, sem revisar. Historiadores ainda debatem se a experiência feminina vitoriana deve ser lida como submissão total ou resistência disfarçada. Você não escolhe um lado, porque sabe que as duas coisas conviviam no mesmo corpo, que uma mulher podia sorrir com a boca e gritar com os olhos. Naquela noite, antes de dormir, você apaga todas as lamparinas menos uma. O quarto fica tomado por sombras dançantes. Florence já dorme, respirando fundo,
E você fica ali, observando, sentindo o peso da quietude. Sabe que o mundo lá fora continua o mesmo, cheio de regras, expectativas, medos. Mas aqui dentro, neste pequeno espaço de velas e cadernos, algo mudou. Você fecha os olhos e não se sente mais presa. O frio da noite vai se tornando mais leve, como um cobertor que se ajusta ao seu corpo com carinho. Você está deitada agora, sentindo o colchão afundar suavemente sob o peso da tranquilidade. Ao seu redor, tudo está quieto, só o som gentil da sua respiração preenchendo o quarto como uma canção antiga. E talvez o leve ranger da madeira, como se a casa também estivesse se ajeitando para dormir. As palavras que você leu, as histórias que percorreu, ainda flutuam na sua mente, mas com menos urgência. Elas não pedem resposta, só presença. Talvez você esteja pensando em quantas mulheres viveram sem nome, sem voz, mas com uma força que resistia em silêncio. Talvez sinta gratidão por estar aqui, agora, podendo olhar para esse passado com olhos atentos e com o coração mais leve. O travesseiro se molda à sua cabeça. A manta envolve seus ombros. A escuridão já não é ameaça, é abrigo. Você imagina uma vela acesa em um quarto antigo, os cadernos sobre a mesa, a caneta descansando após um longo dia. E ao lado, 2 xícaras de chá ainda mornas. Uma promessa de que amanhã também haverá espaço para palavras, risos e pequenos atos de liberdade. Agora, respire fundo. Você está segura. Você está em paz. O mundo pode esperar